Eu lembro, eu lembro que quando eu era criança, eu ouvia muito da minha mãe o quanto eu era bonita, o quanto eu era uma criança especial, o quanto eu tinha uma boa imagem. Eu lembro que quando a gente era criança, bem criança, assim, sabe? A minha mãe, ela gostava muito de vestir, né, os filhos muito bem. E eu lembro que a gente não tinha muita condição financeira, né? Não éramos pessoas aí financeiramente estruturadas, éramos pessoas simples, né? Uma criação muito simples, muito humilde, mas eu lembro que a minha mãe fazia questão de vestir os filhos, né, eu e os meus irmãos, muito bem arrumados, com roupas de marca naquela época, né? Não era uma Dolce Gabbana, não era uma Prada, mas era a roupa da moda naquele tempo, naquela época. E aí eu lembro que quando a gente era criança, né, a gente ia passear, sair, e aí minha mãe colocava aquela roupa bonita, bem arrumada, o laço, o sapato bonito. Minha mãe gostava muito de daqueles sapatinhos branquinhos e aquelas meinhas de babadinho. Olha, eu denunciando a minha idade, mas ela adorava esses lookinhos, né, de babadinhos e tal. E eu lembro que ela me vestia parecendo uma bonequinha, né, como uma bonequinha mesmo. E quando a gente ia sair, que a gente ia utilizar o transporte público, né, como pessoas simples e humildes que éramos naquela época, a minha mãe ela fazia questão de pagar nossa passagem. Naquela época, a criança não precisava pagar passagem, tinha aquele negocinho de passar por debaixo da catraca, né? Mas a minha mãe não, ela fez diferente. Ela fazia questão de pagar a nossa passagem. E quando ela pagava a nossa passagem, ela fazia questão que a gente, mesmo enquanto crianças, sentasse no assento, não ficasse de pé e muito menos sentado no colo ali de algum parente, de algum adulto, mas que a gente sentasse no nosso lugar, mediante o pagamento da passagem. E eu vou dizer uma coisa para você, isso mudou completamente. Não, na verdade, não é que mudou, mas isso nos ajudou a construir fortemente a nossa ideia, o nosso pensamento de como que nós devemos nos portar no mundo. Qual é o lugar que nós devemos ocupar no mundo? Eu posso dizer sem sombra de dúvida, categoricamente, que essa pequena atitude simples da minha mãe querendo mostrar que nós éramos importantes, que nós tínhamos o nosso valor, de que pagar a passagem e sentar no assento nos dava a garantia, né? O pagar a passagem nos dava a garantia de sentar naquele assento. Então, isso fez com que a gente crescesse com esse pensamento de mundo, né? De que se eu pago, eu tenho direito. Se eu pago, eu posso usufruir daquele benefício. E isso reflete na minha vida até os dias de hoje. Então, eu, na minha fase adulta, penso: se eu pago, eu posso. Se eu pago, eu tenho direito. E ninguém pode me dizer nada contrário a isso, porque eu estou pagando. Então, perceba que experiências que nós temos na nossa fase hum, da infância, elas refletem diretamente na nossa vida adulta.